Hoje, um amigo que eu não falava há muito tempo viu uma postagem minha nas redes sociais onde eu critiquei um ponto econômico do Haddad e do Lula. E aí ele veio me procurar no privado. E aí ele falou: Cara, qual é a sua? Você só critica o Lula. Você é um bolsonarista. Você é um cara que não merece credibilidade. O nível da discussão deles é esse. E eu falei, não, não é bem assim. Eu critico quando eu vejo alguma coisa errada. Se tiver alguma coisa certa, eu vou falar que aquilo está certo. Eu tento ser coerente nas minhas palavras. E aí eu falei para ele, basta você ver o IED, o que o IED diz. Ele me respondeu, eu não conheço nenhum IED. Pois é, aí não dá para debater muito, a discussão já ficou por ali. Por quê? Porque eu trato de questões jurídicas, eu vejo o caos e a falta de segurança jurídica que o nosso país está. Eu também trato de questões econômicas e vou observar o que o Brasil evoluiu ou decaiu. E aí, para quem não conhece, o IED não é um cara. O IED é um investimento estrangeiro direto. Eu olho o que o Paulo Guedes fez e olho o que o Haddad fez. Eu olho o que o Bolsonaro fez e olho o que o Lula fez. E aí, meu amigo, não é que eu seja bolsonarista, mas eu sou coerente. São coisas diferentes. Vamos lá, o que diz o IED? Que não é um cara, é um investimento estrangeiro direto. Esse ano, segundo a matéria do Poder 360, o investimento direto no país é o menor desde o primeiro ano da pandemia. Somou 41,6 bilhões de janeiro a setembro. Teve uma queda de quase 40% em relação ao mesmo período enquanto da gestão Bolsonaro. O que o IED é? Como eu disse, não é um cara. É o seguinte, todos os investimentos que a iniciativa privada faz sem precisar do Estado, mas observando o seguinte, olha, ali eu tenho segurança jurídica, ali aquele Estado não gasta feito um maluco, então eu vou investir numa empresa no Brasil, eu vou construir uma filial no Brasil, é uma empresa fazendo um investimento direto. Isso traz geração de emprego, isso faz as coisas fluírem. Caiu 40% investimento direto estrangeiro direto no Brasil. Então o IED, esse cara me falou, mano, eu já perdi 40% do meu poder aqui dentro do país. E o resultado? O governo está afastando os investimentos diretos. E como que era antes, durante a gestão Paulo Guedes e a gestão Bolsonaro? A Agência Brasil te responde. Não é nem um site militante, é a Agência Brasil. América Latina atrai investimento direto estrangeiro recorde em 2022. Adivinha quem foi? Quem foi o país que mais trouxe esse investimento e que fez esse boom? Brasil. Paulo Guedes. Pois é, essa é a diferença e é isso porque eu prefiro conversar com o IED do que conversar com um cara que vem me ofender só porque eu faço críticas ao que o Haddad está fazendo. Então não é a mesma coisa. A gente precisa entender. E aí, o interessante é que quando a gente começa a observar quais são as projeções, o que o liberalismo fala, a gente começa a observar o entorno todo. E aí, depois dessa, ele me pediu explicações e eu falei, por exemplo, o que você acha do Milei? Ele falou, o Milei é um maluco. Eu falei, então deixa eu te explicar. Vou te mostrar uma matéria aqui que saiu hoje, fresquinha do Estadão. Milei e Massa batem boca sobre relação com o Brasil no segundo turno. E no último debate, antes do segundo turno. Os candidatos à presidência da Argentina, o libertário Javier Milei e o peronista Sérgio Massa, bateram boca acaloradamente sobre a relação com o Brasil no último debate antes das eleições, marcadas para o próximo domingo. Domingo agora vai acontecer. O debate é visto como fundamental para conquistar o eleitor indeciso. A discussão foi motivada por uma fala do peronista e atual ministro da Economia, que acusou Milei de querer romper o diálogo com os dois principais parceiros comerciais argentinos, Brasil e China. Criar problemas com Brasil e China vai terminar com menos empregos. Política exterior não pode ser regida por caprichos. Foi o que falou o candidato do Lula, o candidato Massa. E aí o Milei respondeu. E aqui eu achei excepcional essa matéria do Estadão, que colocou bem detalhado o ponto de vista do Milei
para tirar essa narrativa esquerdista. Olha só o que ele falou. Abre aspas. Sob as mentiras de quem me acusa de dizer que não devemos comercializar com China ou o Brasil, é falso. É uma questão de mercado privado e o Estado não tem por que se meter, porque cada vez que se mete, gera corrupção, afirmou Javier Milei, dizendo que seu adversário mentia. Alberto Fernandes também não falava com o ex-presidente Bolsonaro. Talvez seja um dos motivos da Argentina estar como está, né? Podia ter pego algumas aulas com Guedes. Então, a grande questão é essa. O que o Javier Milei falou? Cara, eu não tenho que conversar e falar com o Lula, eu não tenho questão ideológica nenhuma com ele e nem com a China. Agora, eu vou dar condições para o meu país, reduzindo impostos, aumentando a competitividade, para que os empresários possam comercializar, vender produtos e exportar com uma competitividade boa. Lembra do IED, tá? Investimento estrangeiro direto? Ele abre as portas para que as pessoas façam um investimento estrangeiro direto dentro da Argentina. É simples assim. Então, quando um presidente quer fazer a coisa dar certo, ele aplica políticas monetárias liberais e fala o seguinte, olha, tá vendo esse empresário aqui? Eu vou reduzir isso e isso e isso de imposto. E aí, seu produto vai ficar mais barato e você pode exportar. Tudo bem? Tudo bem. E aí, esse cara, lá dentro da Argentina, ele precisa produzir não sei quantas mil garrafas de vinho, mas ele não tem a grana para isso. Ele coloca na bolsa ou liga para algum investidor estrangeiro e diz, olha, aqui eu consigo produzir o mesmo vinho que você produz aí no Brasil, 40% mais barato. E aí, se a gente vender ele com 10% a menos do que no Brasil, mesmo com as taxas, a gente consegue vender e exportar. Que tal você colocar dinheiro aqui? Eu, você ou qualquer um vai lá e... Não, tá aqui, vamos fazer esse investimento juntos. Isso é um investimento estrangeiro direto. É coisa que o Lula deixou cair. Agora, se o país aumenta imposto, se o país é um caos jurídico, você vai investir? Não. Então, parabéns ao Javier Milei. Tomara que o argentino consiga sair desse caos que ele se encontra hoje. Mas vamos lá, não para por aí não. Dá uma olhada aqui numa publicação. Eu gosto muito do Paulo Matias. Eu sei que você vai me criticar, mas ele é um isentão, o Paulo Matias é isso ou aquilo. Eu acho ele um cara sensato, calmo, brando para falar, que erra de vez em quando, assim como eu, que acerta de vez em quando. Ele fez uma crítica, por quê? O grupo do PCO fez movimentos pró-Hamas. Sei que você está vendo, é uma bandeira do Hamas, não é uma bandeira da Palestina, é do Hamas. Os caras estavam vendendo camiseta do Hamas. E o Paulo Matias, jornalista, escreveu o seguinte: como é triste ver um brasileiro empunhando a bandeira do Hamas. O Brasil não combina com isso. Não somos assim. O sentimento de muita tristeza, e digo isso porque esta imagem traduz uma única situação. Ou reflete uma ignorância e um desconhecimento completo da história e dos fatos, ou uma falta de caráter sem limites. Eu voto nos dois, tá? Defender a causa palestina é algo legítimo e necessário, mas empunhar a bandeira de terrorista genocida deveria ser crime aqui no nosso país. Na verdade, infelizmente, é que o antissemitismo só vem crescendo de tamanho por uma leniência do Estado brasileiro em relação a essas manifestações. Elas só vão crescer. Preparem-se. É o novo normal. E aí eu só tenho que dizer uma frase. Você vai saber quem disse essa frase. Eles vão sentir saudade de mim. Pois é, eu já sinto que eles já sentem saudade dele. Por quê? Vocês podem falar o que quiser. E o Paulo Matias é dessa turma que era vinculado ao MBL, que fez o movimento Terceira Via. Eu achei legítimo, tá? Eu não era contra o movimento Terceira Via, mas o movimento Terceira Via flopou. Flopou. Ah, vota nulo. Tá aí o resultado do vota nulo. Por quê? Porque vocês estão vendo que é um incentivo estatal. Ou seja, é o próprio Estado que incentiva esse novo normal. Sabe aquela oposição de 4 anos atrás, que passou 4 anos xingando você de genocida, xingando você de nazista, xingando você de fascista, xingando você de homofóbico, gordofóbico, pirofóbico, malucofóbico e tudo quanto é tipo de fóbico que eles imaginavam? Pois é,
eles usaram a máxima, acuse-os do que você é. E teve gente, como o próprio Paulo Matias, que caiu nessa. E aí, o que eles viram? Viram que eles eram isso que eles acusavam. E agora estão pregando o antissemitismo descaradamente. E se isso acontece e o Paulo Matias está reclamando, é porque o presidente da República dá esse exemplo. Matéria do antagonista. Lula ecoa Hamas e acusa Israel de matar inocentes sem critério. Olha a fala do Lula. Acusa Israel de matar inocentes sem critério. O Brasil, Lula ecoou o grupo terrorista Hamas na segunda-feira, ao dizer que as forças de defesa de Israel estão matando inocentes sem nenhum critério. O presidente brasileiro comentou o assunto durante uma cerimônia de sanção de um projeto de lei. Então, por que o Lula tem que dar palpite sobre isso? Ele não sabe nem o que está acontecendo no Brasil. Nem sabe o que está acontecendo no Brasil. E aí, o pior de tudo isso, o pior que acontece aqui, é que a gente sabe muito bem que o cara está do lado errado da história. O cara está do lado errado da história. E aí, numa fala dessa, que poderia passar sem essa, ele falou que o que o Israel está fazendo, o que Israel está fazendo para se defender, é equiparado, é semelhante e pode ser equiparado ao que o Hamas fez. Ou seja, chamou Israel de terrorista. E você sabe por que isso cresce? Por causa desse tipo de gente aqui que vai lá. Ou seja, esse pessoal não sabe nem o que está fazendo. Olha só, aqui a pessoa se manifesta, se identifica como o Léo, o Liu, não sei, o Liu, no pronome masculino, mas claramente, biologicamente, ela é uma mulher. E ao lado você vê várias pessoas do grupo LGBTQIA+, ou seja, pessoas homossexuais. E aqui ela faz uma defesa desse grupo, sabe, de Gaza, do que está acontecendo. Você sabe o que aconteceria se essa moça, ou se esse rapaz, eu não sei, o Liu, se o Liu tivesse lá na Palestina? Pois é, eu não quero nem pensar e não desejo nem um pouquinho isso para ela, sabe? Eu até fiz umas piadas aqui, eu brinquei, eu falei, olha, eu acho que cada um que defende tal coisa devia ir para lá. Quem defende Cuba, a gente devia tocar para Cuba. Quem defende a Palestina, a gente tocava para a Palestina. Só que vendo uma moça, ou um rapaz, ou o Liu, não sei como me expressar, porque hoje em dia é difícil, como esse aqui, a gente sabe o que vai acontecer com eles. E eu não desejo, porque tem um pai que vê isso acontecer. E eu não desejo que aquele grupo terrorista sanguinário faça a mesma coisa com ela do que fizeram com Israel. Mas olha só, a desinformação que é espalhada nos dias atuais. Oi, gente, eu sou Laura, eu sou do Coletivo Juntos, e hoje a gente está aqui na Praça João Cruz, na defesa do povo palestino e contra o apartheid, o genocídio e a defesa étnica do Estado ilegítimo de Israel vem promovendo contra o povo palestino. Então é importante que a gente se mobilize, não só aqui no Brasil, mas aqui no internacional, junto com pessoas do mundo todo que estão saindo na rua para protestar contra os crimes de guerra que Israel está cometendo e também para pressionar os governos para que eles cortem relações com Israel. E é isso aí, gente, Palestina livre! Então, gente, é visível que a gente vê que ela não tem noção nenhuma. Eu não estou aqui para criticá-la, o meu intuito não é esse, mas assim, eu estou aqui para falar de fatos. Por quê? Porque é esse tipo de militância que vem das escolas, desde o primário até chegar nas universidades. Provavelmente o Lau, agora eu acertei, o Lau, é alguém de alguma universidade, algum estudante de alguma universidade pública. E aí, gente, falar essas coisas que falou, o apartheid israelense, o povo genocida, e, sabe, é uma falta de visão que o PT quer que exista, porque é assim muito mais fácil te controlar, manter você dentro da casinha, manter você dentro do quadrado ali e mandar o que você deve fazer ou deixar de fazer, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque, sabe, você ouviu as narrativas durante o período eleitoral. E as narrativas do período eleitoral foram: a democracia venceu. É uma democracia que apoia ditaduras. Você ouviu que há mais livros e menos armas. Pois é. Os investimentos de Lula teve um corte na educação e vai atingir os livros didáticos. Então,
mais livros, menos armas, menos livros, menos armas para a população e mais arma para bandido. Porque a última pesquisa do Fórum de Segurança agora acabou de definir que o índice de estupros, o índice de abusos cresceu 14%, crimes violentos já cresceu muito. E cada pessoa que entra nessa estatística triste faz parte do resultado da política pública do atual governo. E aí você pode falar que ele está na turma da dupla sertaneja, genocida? Não, ninguém vai falar, ele é um genocida por causa disso ou daquilo. Não vai. Porque é uma política errada, imbecil. Política pública imbecil. É simples assim. E aí, como eu disse do Lau, agora eu acertei de novo. Do Lau, é isso aqui, ó. Você ouviu que era pela educação. Lula investe R$0 em seu programa de alfabetização. O governo Lula investiu até agora R$0 em seu programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançada com alarde no Palácio Planalto em junho, num evento com a presença de Lula, Janja e Camilo Santana, o ministro da Educação. Pois é, aquele alarde, aquele auê, o que esse governo fez até agora? Tá? Então, assim, como eu disse para vocês, você vai conversar com uma pessoa que está aberta ao diálogo, você expõe esses fatos e a pessoa para e pensa, olha, realmente tem fundamento o que esse rapaz está falando, tem fundamento o que está sendo dito. Agora, com outros militantes, você vai conversar qualquer coisa. Você traz esses dados, como eu estou trazendo para vocês, o babaca só vai te xingar de fascista. Então, dou uma dica para você, se te chamar de fascista, processa. Eu sei que vai dar trabalho, mas você está pensando no bem do país. Se você não precisa de dinheiro, pega esse dinheiro e doe para alguma instituição que você sabe que é uma instituição séria. Porque esse tipo de gente não merece credibilidade nem um pouco. Tá? Não merece. Eles deturparam, eles, empobreceram uma palavra tão cruel para que eles pudessem dizer essa palavra abertamente sem nem saber o que significa. E aí, agora a gente vai falar do Supremo Tribunal Federal. Mais especificamente do seu presidente, né, do Barroso. E aí, eu ouso dizer aqui com muito medo no coração em dizer, mas a gente percebe uma empáfia, a gente percebe um ego gigantesco de algumas falas. Dá uma olhada nisso aqui. Quem atribui ativismo ao STF não gosta da Constituição ou até da democracia, diz Barroso. Então, durante uma fala, o ministro do Supremo Tribunal Federal falou, olha, você não pode falar que nós temos ativismo político, não. Se você falar que nós temos ativismo político, você é antidemocrático. Você pode pegar 17 anos de prisão, igual a turma ali do Bolsonaro. Meu Deus, como assim? Eu fazer uma análise, e olha que eu sou jurista, eu fazer uma análise de que a Corte Constitucional está extrapolando os seus limites, eu estou sendo uma pessoa que não gosta da democracia e não gosta da Constituição, eu sou antidemocrático? Isso aqui, meu Deus do céu, quer dizer que a democracia é o STF? É um nível de alter ego, de empáfia até, sem precedentes. Não dá para a gente aceitar que isso é normal. E olha só, isso aqui também citando, só que dessa vez o R7, tá? Então eu sempre cito a fonte para vocês. Barroso diz que fazer mudanças na corte não é capítulo prioritário no país. Deixa eu explicar para vocês. O Congresso Nacional está pé da vida com o STF. O STF está tomando decisões, está apequinando o legislativo de uma maneira gigantesca. Quer um exemplo sobre isso? Eu te dou um exemplo sobre isso. É o seguinte, o aborto. O aborto é a lei que define. O STF quer julgar agora se pode ou não aborto. Mas o legislador é aquele cara que recebeu o voto. As drogas. Tá, mas já tem um Código Penal que diz que é crime. Usar droga é crime. Posse e porte de drogas. Não, mas o STF quer dizer que isso aí não pode. Ou seja, o STF está sufocando a voz de quem foi eleito. E aí, nesse momento, o legislador está criando mecanismos, um projeto de lei que limita os mandatos dos ministros do STF, 8 anos, conforme os senadores, que, caso tenha uma decisão monocrática, essa decisão não vai valer se os outros ministros não decidirem.
Ou seja, uma série de mecanismos que os congressistas estão fazendo para limitar o Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo não tem nenhum voto. O Congresso tem. E é o Congresso que representa o povo. E aí, tem um artigo 1º que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente. Os representantes eleitos é que dizem qual é o capítulo da história prioritário, e não o STF. É simples assim. Quem diz é o eleitor, e não o STF. Então, mais uma vez, a empáfia escancarada aqui e a inversão de valores. Essa é a verdadeira inversão de valores que eles trazem nos seus argumentos, tá bom? É isso, pessoal. Cansei um pouquinho, viu? Depois de 2 noites sem sono, de hospital, vai para o hospital, corre para o hospital, urgência. Ainda estou um pouco cansado, mas quero te agradecer por ter ficado até o final desse editorial. 20 minutos aqui, batendo um papo com você, porque a gente acha muito importante estar abrindo a mente, esclarecendo aqui para vocês o que realmente está acontecendo no Brasil. Legal? Gostou? Coloca no comentário. Foi um papo bem cabeça, né? Mas eu sei, tem hora que a gente precisa sentar e discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês amanhã de manhã, tá bom? Se Papai do Céu permitir. Abraço.